do Senhor, vamos para a aula 10 do livro de Gênesis, da Bíblia Sem Mistérios. Nessa aula, nós vamos verificar, aprender como foi distribuída a descendência de Noé. A partir daqui, a terra vai ser povoada. A partir daqui, a partir desse capítulo, os 3 filhos de Noé vão tomar os seus posicionamentos e vão começar a gerar as nações, das quais nós começaremos a ouvir com mais frequência no estudo do Antigo Testamento. Então, esse capítulo ele tem uma importância muito grande, porque é a partir daqui que a gente começa a entender as origens, a distribuição da população ao redor do mundo. Até ao redor do mundo é que a gente começa a entender como as pessoas se posicionaram, como os povos se posicionaram. Esse capítulo ele tem uma função de entendimento muito grande e necessária para que nós possamos compreender o desenvolvimento de toda a estrutura populacional, estrutura de habitação do povo e até chegar aos acontecimentos e fatos atuais como eles são. Então vamos lá. Aqui a genealogia, basicamente é um capítulo de genealogia. Então vamos falar sobre alguns detalhes, alguns destaques que nós vamos encontrar de alguns povos, de algumas pessoas que serão importantes nos capítulos seguintes. Vamos lá. Primeiro, o versículo diz o seguinte: esse é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então, essa população, esse povo, essas pessoas vieram após o dilúvio. Então, um repovoamento da terra a partir de Sem, de Cã e Jafé. Então, a terra foi repovoada, segundo a Bíblia, desta forma. Eu quero chamar a atenção que todo esse estudo ele é baseado fundamentalmente no ensino da palavra. Qualquer outro tipo de pesquisa ou de estudo que se levante, se questione, se refute, o nosso estudo não vai abranger, porque nosso objetivo é única e exclusivamente o estudo da palavra. Então vamos lá. A genealogia de Jafé, a primeira de todos, a partir do capítulo 2 até o versículo 5. Diz assim: e estes foram os filhos de Jafé. Primeiro, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E estes foram os filhos de Gomer. Então já são os netos de Jafé. Os filhos dos filhos, Askenaz, Rifate e Togarme. E esses foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procederam os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então nós já vimos aqui que eles tinham um idioma específico, uma nação que tinha um idioma. O segundo, na genealogia de Jafé, existe um destaque, que é para Magog. Ele é citado em uma profecia de Ezequiel, capítulo 38, versículo 2. E ele será o líder ao lado de Magog, que no fim dos tempos lutará contra o povo de Deus. Então, da descendência de Jafé não será o mesmo Magog, mas é a sua descendência, certo? Sairá o povo que lutará contra o povo de Deus nos últimos dias. Então, tem uma profecia apocalíptica, escatológica, que fala sobre isso. Então é importante a gente compreender já a origem do povo de Magog. Não se sabe a localização desse povo. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas se fala em Germânia, Irã, Carmânia, Baluquistão, que seria essa região onde eles certamente habitaram. Gênesis 10, do 6 ao 20, nós já ouvimos, já vamos ler sobre a geração de Cã. Então o texto ele fala assim: e estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Fute e Canaã.
Esses foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E estes foram os filhos de Raamá. Então aqui você já está na terceira geração, que já são os bisnetos de Cã, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calaé, Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas e os Naftuitas. Então aqui a gente já tem um outro personagem importante, que é o personagem Nimrod, e ele gerou algumas cidades que são fundamentais, que é a cidade Babel e a cidade Nínive, que são cidades importantes dentro do contexto do estudo da palavra, como nós veremos mais adiante. Cuxi gerou, um pouquinho antes, nós vamos ver Cuxi, que gerou os povos do sul, os cuxitas, a própria mulher de uma das esposas de Moisés, foram dessa região. A esposa de Salomão também, a Sulamita, também era dessa região, e alguns outros exemplos que nós vamos ver na Bíblia, como é importante a gente saber qual é a origem. Eles são de origem de Cã, não são cananitas, porque não são de Canaã, mas são de uma outra região. Descendo a geração de Cã, nós continuamos a ler. Olha só: os Patrucitas, os Casluitas, dos quais se originaram os Filisteus, e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus, os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom e iam até Gerar, e chegava a Gaza, e de lá prosseguiram até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, chegando até Lasa. Esses são os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e as nações. Olha só, mais um exemplo aqui de pessoas que nós vamos estudar e ver bastante. Então, filisteus, jebuseus, girgazeus, eveus, amorreus são povos que constantemente nós vamos ver eles sendo citados na Bíblia, citados na palavra, como sendo povos que se interpunham no caminho de Israel. Mas isso por quê? Porque Canaã tinha a maldição gerada por Noé, no qual eles estariam debaixo dessa maldição, lançada por Noé para o seu neto Canaã. A partir dali, não foi para nenhum outro neto de Cã, mas somente para Canaã, especificamente por essa razão. Aquela região é a região no qual foi designada por Deus para que o povo habitasse ali. Então, os destaques aqui que eu quero deixar evidenciado primeiro em Cuxi, Cuxi que gerou a Nimrod. Nós vamos ver que Nimrod ele é um personagem importante no próximo capítulo. Existem muitas histórias sobre Nimrod, mas algumas delas verdadeiras, outras sem fundamento. Mas nós vamos nos ater, como eu disse, somente ao estudo da palavra, não a histórias exteriores. Mas um fato importante sobre Nimrod é que ele fundou Babel, que tornou-se depois a Babilônia. A palavra Babel gerou a cidade da Babilônia, que é a cidade que fica no Iraque.
hoje na região do Iraque. Aqui também nós vamos ver os filisteus, de onde eles vieram. Os filisteus são um povo que tem um significado muito importante na interposição, no posicionamento de Israel como reino. Davi por muitas vezes lutou. Essa luta contra os filisteus ela é mais evidenciada no livro de 1 Samuel. Lá nós vamos ouvir falar muito sobre eles, mas no livro de Juízes também se fala muito sobre esses filisteus, né? E lá Canaã também foi amaldiçoado, pai de Sidom, e Canaã estava situada a Sodoma e Gomorra. Sidom também é uma cidade importante. Jesus fala de Tiro e de Sidom. São cidades, são regiões, né, que têm origem nos filhos de Canaã, que também tiveram um significado bíblico muito profundo, muito grande, e aos poucos nós vamos desenvolvendo esses significados. Mas aí nós vemos a origem onde estava também Sodoma e Gomorra também foi baseado na maldição. Vê que uma maldição ela pode gerar uma série de outros impactos, né, uma série de outros problemas. Agora vamos falar sobre a geração de Sem. A geração de Sem. Sem era o irmão mais velho de Jafé, e ele também gerou filhos. Sem foi um antepassado de todos os filhos de Eber, né? Então esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Arã, lembrar de Padã Arã, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. E estes foram os filhos de Arã: Uz, U, Jeter e Bezeque. Arfaxade gerou a Salá, que este gerou um outro Eber, né? Então, de Eber nasceram 2 filhos, e um deles foi Peleg. Peleg tem um papel importante, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Azar-Maver, Gerá, Adorão, Uzal, Diclaubal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde vivia estendia-se de Messa até Cefá, das colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme os seus clãs e as suas línguas. Observe que sempre as línguas vêm depois dos clãs, né, e os seus territórios e as suas nações, né. O destaque que eu separei foi o de Eber, que foi a partir de Eber que veio a geração da família de Abraão. Nós veremos com mais profundidade ainda nesse estudo, mas no capítulo 11 é que isso é mais evidente, que isso é mais claro, que está um pouco mais detalhado. Nós leremos os 2 capítulos juntos aqui nesse estudo. E como as nações foram divididas, né? Esses clãs são esses clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas relações conforme a história de sua descendência. A partir deles os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Um estudo arqueológico mostra que os povos eles foram distribuídos assim: os semitas, ou os filhos de Sem, eles são antepassados dos povos da região média, né? Essa região média aqui, ó, essa região, o mapa físico na época não tinha esse conhecimento. Cã é antepassado dos povos do sul e do leste, né? Então Cã ficaria aqui embaixo no sul e aqui nessa região, e Jafé dos povos do norte. Então seriam os europeus, e esses povos que habitariam mais acima aqui dessa região. Então foram assim que eles foram distribuídos. Bom, nesse capítulo, no capítulo 11, a gente inicia o capítulo 11 com um fato interessante, né, que é a construção da torre, do planejamento de uma torre chamada, que foi conhecida como a Torre de Babel. A Torre de Babel ficou conhecida assim porque ela foi, o seu projeto, a sua ideia foi nascida, gerada na cidade de Babel.
né, a cidade de Babel. Agora a gente vai ver um pouco de como é que isso chegou até lá. E esse capítulo 11 ele fala bastante sobre isso. Nós vamos ver alguns detalhes que esclarecem as informações que nós vimos no capítulo 10, onde se diz que os povos foram distribuídos de acordo com as suas línguas, mas nós veremos que aqui há um detalhe interessante sobre a questão da língua, sobre essa questão da unidade da língua, que é importantíssimo a gente citar, né, nesse estudo bíblico, o que considerar. E a gente tem que levar em consideração que nem sempre os textos estão organizados de forma cronológica, né? Mas vamos lá. O versículo primeiro diz uma coisa importante, né? Que no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Então esse é o primeiro detalhe. Após saírem da arca, eles falavam um só idioma. Então tanto os filhos de Sem, como os filhos de Cã, como os filhos de Jafé, tinham um só idioma. E a Bíblia diz que os homens saíram do Oriente, né? O versículo 2 diz: saíram os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Essa planície ela fica na região da Mesopotâmia, no Iraque. Uma região bem próxima de onde era o Jardim do Éden. Isso é um detalhe importante. E a região onde hoje está localizado o país Iraque. Talvez daí a gente comece a entender a importância dessa região, a importância da localização, né, dessa cidade ou desse país, e por que existem ali tantas riquezas e tanta influência espiritual. A Bíblia fala que era exatamente aqui, ó, a planície de Sinar, tá vendo? Então isso aqui é a Mesopotâmia, essa região aqui é o que é conhecido como Oriente Médio, né? E aqui a gente tem uma ideia mais clara de onde os povos eles foram se instalando, né? Então Babel ficava exatamente aqui, ó. Aqui nós vamos ver que tem uma outra cidade chamada Ur, que também era nessa planície, e que ela tem um importante significado também, que nós vamos ver já. Né? Vamos lá. No capítulo 3, versículo 3, a Bíblia fala assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Então aqui, os tijolos. Qual a diferença dos tijolos para as pedras? Os tijolos eram blocos artesanalmente construídos, feitos à mão. Então já eram artefatos de intervenção humana. Então eles já tinham um nível de avanço bem diferente do que simplesmente empilhar pedra e colocar argamassas entre eles. Então eles já tinham os tijolos eles tinham um desenho específico próprio, bem firmado, para que houvesse um encaixe perfeito. Então, a nível arquitetônico, a nível de engenharia, era um povo que já tinha um avanço. E eles utilizavam piche em vez de argamassa. O que é o piche? Talvez, eu acredito que todos saibam, mas eu vou fazer somente uma referência. O piche é o petróleo no seu estado cru, mas é aquele petróleo, aquele que brota da terra. Então, eu lembro, há tempos atrás havia aqui na minha terra muito petróleo, e esse petróleo brotava da terra, que a gente chamava de betume. A gente ia para a praia, saía com o pé cheio de betume. Então isso é o piche, ele é altamente adesivo e ele fazia com que as pedras ficassem juntas e ao mesmo tempo isoladas, né, da umidade, hermeticamente fechadas, né? Então essa era uma característica que eles preferiram utilizar o piche, né? Então que tinha mais firmeza e produzia uma construção mais sólida. Versículo 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha só.
Aqui há um propósito na construção, não é só da torre, mas de uma cidade. E dentro dessa cidade haveria essa torre. O propósito é para que eles faziam isso, né? A gente precisa lembrar que o problema não está naquilo que se constrói, mas para que se constrói. E o objetivo da construção dessa torre por esses homens era para que o nome deles ficasse famoso na terra e eles não fossem espalhados, ou seja, eles não fossem destruídos, eles não fossem desbaratados. Eles permanecessem em união, porque união traz poder, força. Então, o alvo, o objetivo dessa construção era unicamente glorificar a si mesmos, né? Não havia nenhum tipo de objetivo de glorificar a Deus, o que é algo que é fundamental no nosso entendimento de sobrevivência. Tudo que nós fizermos deve ser feito para a glória de Deus, para a glória do Pai. O versículo seguinte, então, nós já vemos a intervenção do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor. A gente está vendo que todo esse texto aqui está falando em o Senhor, né? E aí ele fala assim no versículo 5 e 6. Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Essa palavra, ela tem um poder gigantesco, porque ela demonstra que a unidade é algo que traz uma capacidade de geração de grandes coisas, né? Então Deus, o próprio Senhor, ele sabe disso. E esse poder, ele é tanto para o bem quanto para o mal. Se você observar, onde há unidade, há poder. Onde há divisão, há fragilidade. E é importante que entenda-se esse conceito. Versículos seguintes, aí você já percebe que no versículo anterior se fala em Senhor, mas a utilização do verbo é o plural, porque a palavra que designa Senhor é Elohim, né? E Elohim significa mais de um Deus. E a gente entende aí a primeira manifestação bíblica do princípio e do conceito da Trindade, da doutrina da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não o primeiro, porque a gente já tinha visto isso em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, mas aqui também nós vemos esse padrão. Então vamos lá, a Bíblia diz: venham, isso aqui é Deus falando, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Então, ali, quando Deus observou o propósito, o que foi que ele fez? Mediante a sua intervenção poderosa, confundiu os povos através do idioma, da língua, né? Isso dá uma mensagem muito poderosa para você que é pregador, né? Porque você vai compreender o poder do Pentecostes lá na frente. Onde no Pentecostes a gente vê o efeito inverso. A gente vê o que Deus ali no Pentecostes, enquanto Pedro, Atos capítulo 2, enquanto Pedro pregava no seu próprio idioma, as pessoas entendiam, todos eles. Então Deus reunifica os idiomas lá no Pentecostes, justamente porque agora o propósito era correto. O propósito de Pedro era glorificar a Deus através da mensagem do Evangelho. E ali Deus cria, né, um mover sobrenatural da geração do dom, o qual se gerou o entendimento de línguas diferentes nos seus próprios idiomas. A origem do nome Babel foi que gerou a Babilônia. E por isso, olha só, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou para toda a terra. Então a palavra Babel está relacionada
A palavra Babel, a cidade não se chamava Babel até aquele período, até aquela época, até esse momento, e a partir dali foi chamada de Babel, que significa confusão. Então, tudo se refere a Babel, está se referindo a isso. Vamos considerar agora por como é que foi a origem de Abraão. Então a gente vai olhar a genealogia de Sem, e então a gente vai começar agora a entender o processo do surgimento do povo de Deus. Por quê? Ali agora já haviam muitos povos, muitas nações. Nessa época a terra já havia sido povoada, Sem, Cã e Jafé já tinham gerado muitos filhos, muitos netos, bisnetos, e já havia uma distribuição territorial disso tudo. Mas Deus continuava a ter o seu propósito, que culminava, que sempre o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. E aqui nós vamos ver como se chegou até Abraão, que é o primeiro dessa nova geração, da qual sairia a tribo de Israel, da qual seria a geradora de Jesus. Vamos lá. Então, esse é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou a Eber. Depois que gerou a Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. E aos 34 anos, Eber gerou a Peleg. E depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. E aos 32 anos, Reu gerou Serug. Olha aí, aqui Serug era o avô de Abraão. Mas um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção é porque lá em Gênesis capítulo 6, 5, Deus já tinha dado uma redução da idade do homem. Então os homens até aquela época, nós vimos registros de até 969 anos, como foi o caso de Matusalém. Ali Deus reduz essa idade para 180, mas nós já vemos aqui que os homens já começaram a viver menos tempo. Então nós vemos aqui que Sem viveu 600 anos, 100 mais 500. Nós vamos ver que Salá viveu 403 anos. Eber também viveu 403 anos. O outro Eber, o filho do Eber, também viveu 430 anos. E já Peleg já viveu 209 anos. Vamos continuar lendo. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. E aos 29 anos, Naor gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos. Olha só como já reduziu a faixa de vida. E gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Arã morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, o seu pai. Então, o Arã, o pai de Ló, ele morreu cedo. Ele havia aí esse detalhe importante. Arã morreu cedo. Abrão era filho de Terá, primo de Ló. Então esse detalhe também a gente deve guardar, porque ele lá na frente ele tem uma importância na história. Mas nós já vimos também que Naor viveu somente 119 anos. Então, em poucas gerações, as faixas etárias de vida do homem, elas foram sendo reduzidas até a se adequar àquilo que Deus havia estabelecido.
No versículo 29 conta como o Abrão se casa, né? Então a gente vê aí, ó, tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Então a gente já vê aí uma declaração importante que a Bíblia fala sobre Sarai. Sarai depois viria a se transformar, ser renomeada para Sara. E a Bíblia diz que Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Então, Abrão, ele e sua família, apesar de serem de Ur dos Caldeus, eles foram embora para Canaã. O Ur dos Caldeus ficava mais ao leste, né? Então era uma região próxima ali a Sinear, onde ficava Babel, e eles voltaram mais para a parte um pouco mais ao norte, próximo à região mais central, próximo mais a Jebus, Jerusalém, que era chamada de Jebus na época, e eles se estabeleceram ali. E a Bíblia fala que no verso 32, Terá viveu 205 anos e morreu justamente em Harã. Então aqui termina o capítulo 11, e esse capítulo ele serviu para que a gente pudesse situar geograficamente e o ambiente social dessa época, para que a gente possa interpretar melhor os textos seguintes e a gente poder colocar de uma forma mais correta, uma exegese, um estudo mais profundo do texto. Então assim a gente completa o estudo do capítulo 11 e 10 e 11 do livro de Gênesis, e nós vamos dar continuidade logo aos próximos capítulos. Que Deus abençoe.